Estamos em uma guerra invisível que é mais real do que o ar que você está respirando aí agora. Fala, meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Victor, esse aqui é o meu canal, espero que vocês estejam felizes. Se inscreve, dá like, comenta, por favor, comenta. Quando você comenta e dá like, você mostra para o YouTube que esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Nos últimos 2 vídeos eu falei sobre oração, né? Oração subjetiva, depois sobre intercessão. E aí hoje eu quero trazer um pouco a respeito de batalha espiritual. Na verdade, eu quero trazer alguns vídeos nesse canal a respeito desse tema, que é um tema que foi muito negligenciado e ainda é negligenciado por parte de muitas pessoas negligenciam esse tema porque se tornou algo um pouco ridicularizado, principalmente no meio acadêmico. Nos últimos 40 anos, mais ou menos, né? A gente acabou sendo doutrinado, né, o meio evangélico foi doutrinado por pessoas que eram praticantes de magia negra, ocultismo, espiritismo, trazendo práticas que não são do evangelho, não são bíblicas e inclusive até mesmo partindo de um lugar de curiosidade. Eu tenho certeza que os temas que mais de alguma forma mais chamam a atenção aqui no YouTube são temas como quem é o anticristo, sei lá, o que o diabo faz, demônio, Satanás. E na verdade a gente tem que entender que batalha espiritual não é sobre saber nome de demônio, não é sobre saber o que eles fazem, não é sobre essas questões, muito pelo contrário, é sobre quem Deus é, né, sobre quem nós somos em Deus, qual é a posição da igreja, né, nessa questão, né, tipo, nós fomos colocados acima de principados e potestades, juntamente com Cristo, e a gente precisa lembrar disso, né. Contudo, é importante lembrar que estamos em guerra, a gente está em guerra, existe uma luta cósmica, né, que acontece desde Gênesis e vai se findar ali em Apocalipse. Hoje existem lutas pessoais que nós passamos que são completamente espirituais e a gente precisa discernir, aprender a discernir o que é um ataque espiritual que vem de Satanás, o que é uma provação, o que é uma tentação, né, pra gente não ficar bitolado também, né, cara. Em Efésios 1, no verso 20 a 23, diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Orar as escrituras, interceder, nos responsabilizar por uma região, sermos o corpo de Cristo na terra, nos fazem estar totalmente acima de principados, potestades, poderes, domínios, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, dando a referência, né, dando uma referência ao anticristo. Então posso dizer para você, se você é um cristão, se você diz que ama Jesus, se você faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo e tem medo do anticristo, você tá errado, cara. Nós precisamos entender que estamos acima disso tudo. Sabendo dessa verdade, nós não podemos ser ingênuos achando que nós não vamos sofrer retaliações espirituais, nos travando, nos desanimando, nos ferindo, né, nos enfraquecendo, nos acusando, né, e nos levando para longe dos desejos de Deus na história. É necessário então que eu e você, como igreja de Cristo, tenha entendimento sobre a guerra que está acontecendo desde Gênesis e que vai se findar no grande e terrível dia do Senhor. Então, no meio dessa história, nós precisamos estar prontos para essa luta nas regiões celestiais. Bom, para a gente iniciar essa série de vídeos aqui no nosso canal, eu preciso muito falar primeiro sobre um tema, sobre um tipo de batalha espiritual que acontece diariamente, todos os dias, você, eu, individualmente somos atacados nessa realidade e nós precisamos saber o que é esse tipo de batalha que nós enfrentamos diariamente, que é a batalha que acontece lá em Gênesis 3, do verso 1 a verso 7, né, quando a gente vê a queda do homem, a queda da humanidade. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem,
os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, e a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para se dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A gente precisa ficar atento e vigilante, porque é na mente que a batalha começa. É aqui que temos acesso à lógica, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Ao lermos o momento da queda, nós vemos que o diálogo entre a serpente e a mulher é pautado em buscar um sentido lógico, né? A obediência de Eva. Satanás não pode tocar no corpo de Eva, Satanás não pode fazer com que Eva peque, ele não pode obrigar Eva a comer do fruto. Não. Mas Eva tem algo que Satanás pode confundir, que é o seu entendimento. Ele começa a embaralhar o entendimento de Eva, questionando primeiro, né, o lugar de obediência. Então ele traz um questionamento e uma afirmação distorcida a respeito da palavra que Deus tinha a respeito daquele fruto, não era para comer, trazendo uma outra verdade que não era verdade. Interessante a gente pensar que a queda de Adão e Eva ali não era fruto de necessidade, porque eles tinham tudo no jardim, mas foi literalmente fruto de curiosidade. A curiosidade matou a humanidade. Eles tinham tudo ali, o lugar das delícias, né? O lugar das delícias do Senhor. Porém, algo que a gente precisa entender é que o Éden, ele é sustentado pelo amor a Deus, mas ele é guardado, né? Ele é protegido pela obediência. Por isso, Satanás buscou atingir, né? Ele atacou o lugar da obediência. Ele começa a atacar o lugar de convicção, trazendo um sentido lógico, né, para aquilo que foi dito. Então ele ataca o que é eterno com um novo conceito duvidoso, ferindo ali um pequeno momento, né, um pequeno período de tempo. Foi aqui que a gente viu a humanidade perder a primeira guerra espiritual, sabe? A primeira luta espiritual foi quando a humanidade trocou a eternidade por um momento de prazer pela primeira vez. Bom, depois disso tudo eu preciso lembrar pra gente quem é o diabo, cara. O termo diabo tem origem na palavra grega diabolos, que significa acusador ou caluniador, aquele que lança dardos inflamados, flechas inflamadas, né? Na tradição judaico-cristã, o diabo é frequentemente associado a Satanás, o adversário da criação e da igreja de Cristo, oponente da humanidade, mestre da tentação e pai da mentira. Então imagina comigo uma cena de guerra. Eu gosto muito de pensar nos filmes, nas séries que eu já vi, né? Então imagina só um momento de guerra ali medieval, uma grande muralha, e aí no meio daquela guerra, no meio daquele ataque, os inimigos pegam flechas e colocam ali fogo, e aí eles lançam naquelas muralhas. Então eles vão lançando, procurando uma pequena brecha para poder ferir, né? Para poder atacar, para poder cumprir ali os seus objetivos. Assim é o diabo. Ele busca atacar a nossa convicção com suposições, murmurações, questionamentos sobre Deus, sobre o que Deus estabeleceu, sobre quem nós somos em Deus, sobre nossa filiação, enfim, sobre diversas coisas que abrem brechas para que ele possa atuar espiritualmente em nós e sobre nós, entende? Imagina, todo ataque do diabo é banhado de sarcasmo. Normalmente nós somos denegridos, levado muitas vezes a duvidar da nossa vocação, levados a duvidar da nossa salvação. A meta do diabo e dos seus demônios, que são anjos caídos, é abalar nossas convicções em Deus. Basicamente, convicção a Bíblia não me deu dados que fazem sentido, né? Ela me dá leis que são certeza, entende? Então, o que arranca um glória a Deus no meio das nossas reuniões não é o que faz sentido numa pregação, não, mas é aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho certeza, sabe? Aquilo que eu tenho convicção. Quando algum cristão, quando uma pessoa cai no pecado, normalmente ele sai do lugar de convicção eterna e entra num lugar que faz sentido temporal para sua carne, por isso que ele peca. E eu vou dizer uma coisa para você, o pecado, né, ele é bom para a carne, ele faz sentido para nossa carne, para nossa carnalidade. Eu não estou falando apenas do nosso corpo, mas nós temos uma mente caída, nós temos uma mentalidade carnal, entende? Então tudo aquilo que tem a ver com a nossa carnalidade, tudo aquilo que faz sentido para nossa carnalidade, né? Isso é o pecado. Então Satanás, ele é aquele que ele não pode fazer a gente pecar, mas ele nos ataca até fazer a gente cair. E aí Satanás, ele só precisa de um pequeno espaço de tempo para acabar com as nossas convicções, acabar com a nossa vida, assim como ele fez no Éden. Hoje nós vivemos resquícios do pecado, hoje nós nascemos do pecado por causa do pecado original, que literalmente aconteceu porque o diabo conseguiu ferir as convicções de uma pessoa.
E é interessante que a árvore, no início do diálogo, não parece ser algo, não parece ser algo que atraía a Eva, né? Muito pelo contrário, ela sempre esteve ali, a árvore sempre esteve no mesmo lugar, mas não era algo que atraía os olhares de Eva. Mas depois daquele diálogo que Satanás teve com Eva, o olhar de Eva sobre aquela árvore mudou. Repentinamente, aquilo que não era nada tornou-se tentação para Eva. Ela começa então a dizer que aquela árvore era boa ao seu entendimento. Vivemos como quem tem convicção, né? Vamos para o Twitter, vamos para o Instagram, falar com coisas como se a gente tivesse convicção. Mas de repente nós começamos a olhar para as coisas com um ponto de vista que faz sentido no momento. E aí essa luta que começa na mente desce para a carne. E aí a gente começa a ver a atuação de Satanás na nossa vida. Então antes da gente digitar um site, cara, a gente já perdeu a nossa mente. Antes da gente cometer um adultério, a gente já cometeu um adultério em nossa mente. A gente já perdeu uma batalha em nossa mente. O que mais dá brechas para atuações de demônios é quando a gente não é submetido à vontade de Deus. É quando a gente não é convicto daquilo que Deus é, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que nós estamos em Deus. É por isso que em muitos casos de possessão demoníaca, muitos casos de, sei lá, de trabalhos feitos para alguma pessoa, sempre que a pessoa está fraca em sua fé, em suas convicções, algo acaba pegando nela, sabe? Bom, no próximo vídeo eu quero falar como nós vencemos essa guerra, baseado no texto de Efésios 6, do verso 10 a 18, a armadura de Deus e tudo mais, e como isso é importante ser dito, né? Queria que você desse um like, quero que você se inscreva, quero que você comente o que você está achando desse vídeo. Essa é só a primeira parte, a gente vai ter mais, e eu acredito que vai ser muito legal. Deus abençoe. Por favor, gente, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, se você quiser compartilhar no grupo dos irmãos da sua igreja, no seu Instagram, e é isso. Tamo junto, valeu. Inclusive, peraí. Inclusive, me segue no Instagram, tá aqui, ó. Me segue no Instagram aqui, ó. @euvictorenes. Tamo junto. Deus abençoe e até a próxima.